Palavras que transformam vidas. Com o pastor Jonatas Henrique. E meditando aqui na palavra do nosso Deus, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12. Jessé envia Davi a seus irmãos. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado em idade. Entre os homens, foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul a guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, e disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre e levá-lo-ás ao arraial a teus irmãos. Veja, meu amigo e minha amiga, que nesse pequeno trecho que nós lemos de 1 Samuel capítulo 17, versículo 12 em diante, aqui exalta aos irmãos de Davi, os 3 maiores, eram os 3 maiores irmãos. Fala do primeiro, o primogênito, fala do segundo, fala também do terceiro, mas Davi era o último. Aqui mesmo diz no versículo 14, Davi era o menor, enquanto seus irmãos valentes, fortes, iam para a batalha, iam para a guerra. Ele era o menor. Ele disse que ele voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. E quando era necessário levar o café, levar o pão, também era ele que levava para os seus irmãos lá no campo de batalha. Até que surgiu aquela situação do gigante Golias, que veio a afrontar o exército de Israel. E Davi, vendo aquela situação em que o exército havia recuado diante do gigante, o exército do qual fazia parte os seus irmãos, que também estavam ali amedrontados, eles que eram os maiores, eles que eram os guerreiros, estavam ali recuados com medo. E Davi, que era o menor, estava ali disposto a enfrentar o gigante. Diz assim: Davi então se levantou de madrugada, pela manhã, deixou as ovelhas com o guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando lá o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu para a batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Veja que o menor foi lá para socorrer os que se achavam melhores e maiores. Foi Davi, meu amigo e minha amiga, que enfrentou o gigante. Foi ele quem salvou a sua pátria, o seu país. Foi ele quem salvou seus irmãos, que outrora zombava dele, que outrora
sabe, dizia que ele nunca, jamais seria um soldado e que jamais ele poderia servir ao exército de Israel, mas foi aquele que ninguém dava nada por ele, foi aquele que era zombado, humilhado, envergonhado, foi esse quem foi correndo para a frente da batalha. Mas foram aqueles que se achavam fortes, foram os primeiros a recuar diante do Golias. Meu amigo e minha amiga, não deixe que nada e ninguém faça você desistir ou desanimar, ou mesmo rotule você como uma pessoa fraca, incapacitada. Não deixe, não permita que ninguém dê nome a você, nome de fracassado, nome de quem não pode, ou mesmo que nunca vai conseguir. Surpreenda todo mundo. É isso mesmo, diga para você mesmo: quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu por baixo te verá por cima, tá bom? Se você crê, então diga: eu creio.